Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 1º de julho, primeira sexta-feira do mês, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ao mesmo tempo que Jesus chama um cobrador de impostos para segui-lo, revela também o coração de Deus que acolhe pecadores. Ao chamar Mateus e fazer refeição com os cobradores de impostos e pecadores, mexe com os fariseus, fiéis observantes da lei mosaica e ferrenhos críticos dos que a transgridem. Os cobradores de impostos eram detestados por serem colaboradores dos opressores romanos. A convivência com essas pessoas colocava Jesus e seus seguidores em situação de impureza. O mestre não se preocupava com essas questões. Sua preocupação é para com os pobres e os desprezados da sociedade. Estes são os primeiros beneficiários da misericórdia do Pai. O desejo de Jesus é revelar a misericórdia e o amor de Deus para com os desprezados e convidar os seus seguidores a seguir o mesmo caminho da misericórdia e da compaixão. Querido irmão, querida irmã, a atuação de Jesus chama a atenção. Ele convida um cobrador de impostos para segui-lo, para fazer parte do seu grupo. E depois o vemos sentado à mesa com publicanos e pecadores, pessoas consideradas impuras segundo a lei do seu tempo, do seu povo. Nos dois casos, ele age contrariando as normas que visavam conservar a santidade e a pureza dos membros do povo de Deus, separando-os de estrangeiros, profissionais descuidados com as leis de purificação e qualquer suspeito de não ser praticante da lei. O foco de Jesus não está nas normas, mas nas pessoas e em suas necessidades. Assim, agem com liberdade e recorda que Deus quer, antes de tudo, a misericórdia, a compaixão, o amor pelo necessitado. É o espírito da primeira sexta-feira do mês que celebramos o Sagrado Coração de Jesus. A proposta desse dia, renovar a adesão a Jesus, acolhendo o seu chamado como Mateus. E agora, reze assim comigo. Ó misericordioso Jesus, teu coração está aberto para todos,
mas dá preferência aos pecadores. Pois, como dizes, os doentes é que precisam de médicos. Recebe-nos, Senhor, entre teus prediletos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 1º de julho, você poderá acompanhar na Bíblia, sua Bíblia, os textos Amós capítulo 8, versículo 4 a 6, 9 a 12, também o texto de Mateus 9, 9 a 13, rezar o Salmo 118. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Amós, continuação da reflexão aplicada à vida. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas, e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas, e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje somos convidados a refletir sobre os oprimidos e explorados e enxergar a mão de Deus agindo no meio deles. São muitas as situações de exploração em todos os tempos. Os textos bíblicos estão recheados de fatos chocantes para nos alertar e ensinar que isso não é do agrado de Deus. Quem se cala diante de uma situação de exploração está sendo conivente com ela. Não basta não explorar, é preciso denunciar toda forma de exploração, todo abuso, todo desrespeito à vida. É o que faz o profeta Amós nessa primeira leitura e o que Jesus nos ensina a fazer no evangelho de hoje, quando chama um cobrador de impostos para a sua companhia e transforma a vida daquele homem bem como a vida de muitos que viviam situações similares ao seu redor. Na primeira leitura, encontramos uma veemente denúncia de Amós contra os exploradores dos necessitados e opressores dos pobres. Ele aponta as maquinações desses exploradores e profetiza que isso não ficará impune. Quem rouba um pobre e indefeso não pode ficar sem punição. Você concorda com isso? Se você concorda, olhe à sua volta, na sua cidade, no seu estado, no seu país.
Quais são as situações mais evidentes de exploração dos necessitados, de opressão dos pobres? O que você tem feito para coibir tais atos? Muitos podem dizer: sei que existe, vejo, mas eu não posso fazer nada. Pode sim, e de muitas maneiras. Vão aqui algumas sugestões. Podemos ajudar a eliminar esse processo de corrupção e exploração, conhecendo mais sobre política, participando efetivamente dela, valorizando o voto e orientando outros a fazerem o mesmo, lutando por melhorias na educação, na saúde, no sistema de moradia, etc., cobrando das autoridades que cumpram o que foi prometido, participando mais da vida pública de sua comunidade, bairro, cidade, desenvolvendo trabalhos voluntários de ajuda aos necessitados. Enfim, há muita coisa que podemos fazer, basta querer. Além dessas, o Evangelho de hoje nos indica um importante procedimento que ajuda nesse processo de conversão, o acolhimento. Devemos acolher bem a todos, não por obrigação, mas por amor. O amor cura e converte. O amor faz as pessoas mudarem de vida. Quem explora os outros, explora porque não tem amor no coração, porque não conhece o que é o amor. Jesus acolheu Mateus e esse acolhimento o transformou. De explorador do povo, por meio da cobrança de impostos, ele se torna evangelizador. Quem antes roubava a esperança do povo, agora se torna anunciador da esperança. E esse gesto de Jesus contagia a outros que terão suas vidas transformadas. Eis a grande lição deste evangelho. Jesus chama Mateus, o cobrador de impostos, para segui-lo. O chamado de Mateus significa a escolha, a opção preferencial pelos excluídos, mas, sobretudo, significa agir na causa da opressão. Jesus poderia ter dado comida aos pobres e explorados, mas eles continuariam sendo explorados, porque os exploradores continuariam a agir. Muitas vezes, para desencargo da consciência, damos um prato de comida a quem pede à nossa porta, damos algumas moedas a quem nos pede na rua, mas continuamos omissos com as causas que provocam essa situação de mendicância e miséria. Enquanto não agirmos nas causas dos problemas, eles continuarão a existir. O reino de Deus é construído a partir dos excluídos e com os excluídos, como mostra o que vem após o chamado de Mateus. Jesus vai à casa de Mateus e toma a refeição com ele. Tomar a refeição com alguém significa entrar na vida da pessoa, significa comunhão. Jesus não comunga com a vida que Mateus levava, tida como pecadora, mas possibilita que Mateus comungue com sua vida. Mateus faz comunhão com Jesus nessa refeição. A partir de então, a vida de Mateus se configurou com a vida de Jesus e se transformou. De cobrador de impostos, tornou-se discípulo. É essa a missão de Jesus: transformar vidas. Foi para isso que ele veio ao mundo. E foi essa a resposta que deu aos que o criticavam por ele comer com pecadores e cobradores de impostos. Sábia comparação a de Jesus.
ao dizer que quem tem saúde não precisa de médico. Jesus é o médico das almas. Quando a alma está doente pelo pecado, pelos desvios do caminho, ele vem e a cura, devolvendo-lhe a vida plena. Não terá sentido ser cristão se nossa prática privilegiar apenas os que já estão conosco, já trilhando os caminhos de Deus. É preciso ir ao encontro dos afastados, dos que se desviaram do caminho, dos excluídos, como fez Jesus com Mateus, e com os que se acercavam da sua mesa. É a lição que Jesus nos dá neste Evangelho e que precisamos levar a sério se queremos uma igreja em estado permanente de missão, comprometida com a vida. Querido irmão, querida irmã, tendo como exemplo Amós, que denuncia os exploradores, e Jesus, que transforma os exploradores em pessoas convertidas para a vida e o respeito humano, não podemos pensar somente no hoje de nossa igreja. É preciso pensar para o amanhã, nas gerações que virão, para dar continuidade à missão. Devemos deixar exemplos concretos, porque as palavras são esquecidas com o tempo, mas o que foi feito de concreto, não. Temos hoje na liturgia da palavra belíssimos exemplos. Tendo-os em nossa vida de fé, tudo se transformará para a glória de Deus e nossa. É o que o reino acontecendo a partir de nossa vivência da palavra de Deus. E reze assim comigo. Divino Espírito, que a misericórdia seja um traço característica do meu proceder, pois quero seguir os passos do Mestre no trato bondoso com os pecadores. Amém.